Pessoal, voltando. Lá no texto, na página 448, eu vou explicar para vocês. No sexto ano, vocês estudaram os mitos em história e em língua portuguesa. Qual estrofe do poema Herança nos remete para um tempo tão remoto que poderíamos chamá-lo de tempo mítico, né? Pois dele não se guarda memórias. Comente. Então, pessoal, lá nós temos a seguinte questão, que nós podemos comentar desta obra maravilhosa. Vamos analisar aqui. Eu vou analisar junto com vocês. A primeira estrofe, ela refere-se ao tempo mágico, misterioso, né? Ele fala de um tempo mágico, misterioso como o dos mitos. E o poema se inicia semelhantemente a certas histórias populares e contos de fada. Há muito tempo. Os contos de fada começam assim, né? Há muito e muito tempo atrás, havia uma princesa que ficava no castelo, né? E outra parte, lá no texto, né? Há muito tempo, vírgula, quando os bichos falavam. Então, vocês vão poder colocar nessa questão que a primeira estrofe refere-se ao tempo mágico, misterioso, como os do mito. E o poema se inicia semelhante a certas histórias populares e contos de fada. Há muito tempo, quando os bichos falavam, ok? Vamos à segunda questão. Vamos ver o que fala a segunda questão aqui para nós analisarmos. A que tempo ou período se refere a segunda estrofe do poema? Explique. Então, nós vamos explicar a que tempo e a que período se refere a segunda estrofe. Vamos ver lá o que dá para analisar. A segunda estrofe se refere à pré-história, quando o homem já existia e se abrigava nas cavernas. Os homens das cavernas, não é mito, pessoal. Realmente houve uma era dos homens das cavernas, onde o homem já existia e já se abrigava nas cavernas, onde criava representações pictóricas de cenas de caça. Então, havia muitas cenas de caça nessa época. O pessoal era muito bruto ainda nessa época, né? Onde criava representações pictóricas, né? Para o eu lírico, essas pinturas já eram manifestações de sentimentos profundos e provocavam intensa emoção naqueles que as contemplavam. Então, vai poder ficar da seguinte forma essa questão, pessoal. A segunda estrofe refere-se à pré-história, quando o homem já existia e se abrigava nas cavernas, onde criava representações pictóricas de cenas de caça. Eles desenhavam nas pedras, né? Vocês lembram que nós estudamos isso lá no início do nosso módulo? Para o eu lírico, as pinturas já eram manifestações de sentimentos profundos e provocavam intensa emoção naqueles que as contemplavam. Ela provocava comoção para quem gostava de ver o quadro, ficar falando dele, né? Olha como é lindo, né? Aí vamos na questão 3. A terceira e quarta estrofe fala de um tempo em que o mundo já está completo, oceanos, astros, mas no qual não existia ainda a consciência da vida e da morte. Tudo era natural, como bolha na água. Então vamos reler as estrofes finais do poema para discutir e ver o que nós vamos entender desta estrofe, né, pessoal?
nós estamos tratando aqui de uma imagem bíblica, né? Vamos lá ver na quarta estrofe, então. Terceira e quarta estrofe. No tempo em que os mares eram oceanos, o céu já tinha todas as estrelas, e a morte, nem esplêndida nem terrível, era ninho e noite. Isso é a terceira estrofe. Na quarta estrofe, no tempo em que se nascia e se morria. O mundo estava em formação, então se nascia, se morria e tudo era muito normal. Como bolhas na água, simples assim. Como a bolha nasce na água, então a vida era simples, né? Era tudo muito simples, tudo muito normal. Ainda que isso durasse séculos e séculos. Pessoal, nessa atividade, nós temos uma metáfora que trata uma imagem bíblica. Ele fala de uma imagem da Bíblia, que é o livro de Gênesis, que explica a criação do homem, dizendo que Deus fez o barro, certo? Assoprou nele e lhe deu vida. Esse capítulo é de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Assim, eu vou ler uma estrofe para vocês ouvirem. Assim, barro pulsante sugere que o ser humano vive, entre parênteses, pulsa, mas tem a fragilidade do barro. Ou seja, então a questão aqui é, o ser humano ele vive, mas ele tem a fragilidade de um barro lapidado, que se cair no chão, quebra. E é isso que ele mostra, que se o ser humano cair no chão, ele quebra. Então, vocês vão poder colocar o seguinte, que o barro pulsante sugere que o ser humano vive, ele pulsa, ele tem vida, mas tem a mesma fragilidade que o barro. O barro não vive, né, pessoal? O barro não tem vida. Então, é uma metáfora que ele usa aí, é uma figura de linguagem que ele está utilizando. Aí, você sabe por que o eu lírico chama o homem de barro pulsante? Então, é essa questão A que eu acabei de responder para vocês, tá? Aí, nós vamos lá na questão B. Vamos ver o que fala a questão B. Interprete a expressão entrou nas camadas da vida. Lembre-se do significado da palavra camadas nos estudos sobre arqueologia que vocês fizeram lá no 6º ano. Vamos lembrar isso, pessoal. O que nós podemos lembrar sobre isso, né? O que ele pode falar pra gente, né? Quando vocês estudaram em geografia, deixa eu ver se é. Eu acho que em geografia dá pra gente falar sobre isso, dá pra nós falarmos sobre isso. Os vestígios arqueológicos, eles são cobertos por sedimentos ao longo do tempo. São localizados em camadas ou em estratos, nos sítios arqueológicos. E essas camadas, elas permitem a datação, ou seja, a determinação do tempo. Então, conforme vai passando o tempo, ela vai mudando, tá? Ela vai mudando. Só que aqui no poema, o eu lírico não fala de camadas do terreno, mas sim de camadas da vida, as camadas da vida que nós vamos vivendo, os degraus da vida. Então, ele fala, nesse trecho vocês podem colocar que ele fala da evolução do ser humano em suas vivências, na acumulação de suas experiências na vida, ok? Pessoal, eu já volto com vocês com as próximas correções da questão C, ok?